mas nós também acompanhamos, né? Nós também estivemos junto nas diversas fases desse empreendimento, desde a concepção, os estudos iniciais, até o M&A, né? Até a mudança de propriedade desse empreendimento, né? Então, conta um pouquinho aí, Chan, né? Tenta dar em curtas palavras. Aí nós também já estamos com 10h50, precisamos ser Tranquilo, tranquilo. práticos. Eu diria que tudo começou, né, numa participação assim, spot, né? Na verdade, depois aí criou-se um ambiente de confiança, né? A PM Análise foi chamada, né, para atuar como mediador, né? Veja só, né? Nós brasileiros fomos atuar como mediador entre uma grande consultoria na área ambiental, né? Que estava configurando todo o estudo, né, para o licenciamento, a própria equipe do empreendedor, né, quanto aquilo que Uhum, seria, né, mais razoável apresentar, né, para uhum, objeto de licenciamento, né, desse projeto, no caso aí o uhum, corredor logístico integrado ligando Tete, Moatize, né, em Moçambique, uhum, passando por Malawi, né, então envolvendo já dois países, Moçambique e Malawi, chegando até o extremo oriente ali de Moçambique, no porto de uhum. Nacala, né? Então tem o Sim. empreendimento do porto e o empreendimento aqui do corredor logístico, que é uma ferrovia, né? Então nós somos chamados, né, para discutir a questão desses aspectos, impactos, desses riscos socioambientais que deveriam ser antecipados e demonstrar as medidas, né, mitigadoras, Uhum. né? Lembrando que Sim. mitigadoras são de prevenção, né, Uhum. monitoramento e de atenuação caso manifestem, né? E Uhum. a gente, né, acabou atuando como um consultoria ad hoc, né? Ou seja, o consultor do consultor, né? É o tira dúvidas, né? E foi Sim. legal isso, porque acabou criando, né, inclusive, uma proximidade entre as duas consultorias, né? Essa consultoria de origem sul-africana, né, de Uhum. grande porte, né, acabou Sim. tendo, vamos dizer, um bom entendimento entre nós e resolvemos. E esse empreendimento envolvia coisas interessantes, né, porque você tinha nessa conexão entre os dois países, ou essa passagem entre os dois países, questões culturais, né, Sim. sociais, políticas, infraestrutura. Então, você tem, por exemplo, em Moçambique, uma boa parte da população tem a religião, né, muçulmana, né? Você Sim. mesmo conviveu com isso. Tem Sim. também as questões de feitiçaria, né? O povo, em geral, acredita em feitiçaria, né? Uhum. A Uhum. questão da malária, né? O pessoal dizia que não era uma questão de saúde pública, mas de feitiçaria, é decorrente de Uhum. feitiçaria, né? Você Uhum. lembra Uhum. disso? Ah, são culturas muito diferentes, né, Chance? O pós-guerra, né, o Uhum. pós-guerra civil, né, que pelo qual Moçambique passou, né, os Sim. partidos, né, então tudo isso Sim. tem que ser considerado, né, no empreendimento. No Malawi, né, já com uma Uhum. colonização distinta, né, tem a língua Uhum. inglesa, né, as cidades principais envolvidas, né, Lilongwe e Blantyre, né, por onde Uhum. corredor. Uhum. Falando nisso, a gente tem os projetos, né, Greenfield e Brownfield, Uhum. né, ou seja, aquilo que parte já estava implantado e precisava ser remodelado, ajustado, e uma Sim. coisa completamente nova. Então, é uma colcha de retalhos, né? Isso aí é a definição clara daquilo que a gente chama de contexto, né? É um contexto completamente diferente do nosso, né? Então eu lembro assim de, por exemplo, a parte dos estudos tinha os horários em que eles tinham que ser interrompidos por conta das orações, né? É, durante a época do Ramadã, por exemplo, tem lá uma mudança da rotina porque o pessoal jejua durante o dia e, portanto, tem problema de trabalhar no sol e tudo mais. Então, tudo isso, essa questão cultural, né, do nível cultural que as pessoas têm, faz muita diferença. Mas, bom, participamos e vivemos de tudo isso. Passamos por tudo isso, né? Mas isso levou um tempo, né, Chama? Esse empreendimento todo passou por diversas etapas aí ao longo de Sim. anos, né? Tem, esse evento inicial que eu Aham, mencionei ocorreu em 2010, né? sim, Outubro de 2010, né? sim, Aí depois, né, ao longo dos anos, né, e em outubro de 2010 ou em 2010 mesmo, foram apresentados, né, as análises de sim, riscos, né, na fase de projeto, né, para sim, os órgãos competentes, né, beleza. incluindo os órgãos financiadores, né. Então tudo isso já materializou, né,
um material técnico, né, a ser apresentado, né, e defendido, né? Então, é aquela história, né? Se você apresentou uma resposta, você tem que ser capaz de defendê-la, né? Então, isso foi entregue ao empreendedor, e o empreendedor foi capaz de defender, convicto de que aquela resposta, né, era plenamente adequada, né, mediante questionamentos, né? Já na fase de implantação, acho que você lembra bem, nós dois estivemos envolvidos nisso, né? Uma demanda também, aí já envolvendo o órgão financiador, né? De que deveria se apresentar um plano de mobilidade, né? Uma vez que a ferrovia, né, iria cortar, né, cidades, né, plantações, fazendas, né, passando por cursos hídricos, né, lagoas, rios, né, deveria se fazer uma análise desse plano de mobilidade, né, pontes, né, passagem de nível. É interessante essa questão da mobilidade, que não é a mobilidade da ferrovia, né? É o quanto a ferrovia influencia a mobilidade das pessoas. Exatamente. Você tem um hospital, uma igreja, um cemitério, né? Uma escola, né? O quanto que isso é afetado pela existência, né? Ou pela implantação da ferrovia. Isso foi um trabalho técnico. É bem interessante. E casos assim, né, em que nessa análise, e aí, claro, nós fomos lá algumas vezes, vários profissionais foram e tal, e você pega imagens aéreas, o que mais se vê, claro, que fora dos centros urbanos, né, é o que eles chamam lá de machambas, né, que são as pequenas hortas particulares. Então tem a casinha, né, tem a casa de banhos, né, lá eles falam português de Portugal, então o banheiro é a casa de banhos, que fica no quintal, e aí esse quintal é a horta, é onde o cara planta a mandioca, planta as hortaliças ali, e a ferrovia, cara, passa, às vezes cruza, às vezes corta essas pequenas propriedades. Já cortava, né, como você mencionou o caso aí do brownfield, né, já era a estrutura que existia e que foi melhorada, mas para esse grande empreendimento foi necessário analisar todos esses 700 quilômetros, se eu não me engano? 900 quilômetros, né? Quilômetro por quilômetro, passagem de nível por passagem de nível, igrejinha. Então, tem casos em que a escola é de um lado, a igreja é do outro lado da rodovia. E as crianças saem da escola e vão para a igreja. Né? Então... e nós analisamos, além do plano de mobilidade, depois você capitaneou o plano de operabilidade, né? Ambos serviam para subsidiar a priorização de projetos, né, de melhorias. Sim. Então, é interessante a gente ver, né, que ambos os estudos, né, produzidos foram apresentados, né, para o órgão financiador, o IFC, né, e que foi aprovado, né, e a gente tem retorno, né, do empreendedor, foram até estudos catalogados como benchmarking, né, pela informação técnica que ali continha, né, pelo critério adotado, né, de seleção da priorização de projetos, né. E é interessante, né, que esses contextos, a gente mencionou alguns, né, e cenários que foram considerados, a gente citou aqui passagem de nível, travessia de pedestre, né, você falou em coisas que existiam, né, presença de pessoas dentro da faixa de domínio, né? Então, você já tinha o cara que já era vizinho, né, da ferrovia, aí questão de metros, né, a faixa de domínio é 7,5, mas o cara não estava nem 1,5 metro, né, da linha, né? Isso. Não é verdade isso? Isso. Você passou... Não, nos centros urbanos, onde tem as feiras, né, o trem passa, o pessoal vai lá em cima da linha, coloca a mercadoria... Abre o tabuleiro e tal, aí quando houve o apito do trem lá atrás, eles correm, tiram, o trem passa, eles vão lá e colocam de novo, porque o trem, o comboio, como dizem lá, né, é o movimentador de riqueza, é o que leva as pessoas, que leva o dinheiro e que, portanto, é por isso que as pessoas moram perto das linhas de trem, é por isso que as pessoas moram perto dos rios. Você tem que estar onde está o recurso, é óbvio que isso acontece. E aí o grande pulo do gato é encontrar o equilíbrio nessa relação, não cessar essa transferência de pessoas, de riqueza, de recursos. Por outro lado, garantir segurança, garantir a preservação do meio ambiente. Pô, tem situações no Malau, especificamente,
que cruza parques nacionais, né? Um dos riscos lá é atropelar hipopótamo, né? Assim, então, quer dizer, tem leão, né, cara? Então, no Parque Nacional do Malau. Então, cara, são outros riscos, né? Quando a gente olha para os nossos aqui, isso é uma diferença bem grande. É a questão da biodiversidade que a gente está mencionando. Sim, né? sim. E é interessante, o pessoal chamava nesses adensamentos, né? Chamado de mercado, lembra? Mercado informal, né? Mercado seria a nossa feira, né? Exatamente. Existiam as estações, né? Oficiais. Sim. E tinham também as estações não oficiais, né? Então, pátios de manobras, entre outras coisas. Então, a gente tinha que considerar esse forte adensamento urbano, né? Em vários trechos, né? A gente tinha que considerar as dificuldades de acesso que a gente mencionou, igreja, escola, cemitério, o corte de fazendas, plantações machambas, né, que você mencionou, o transporte de passageiros e de combustíveis. Né? Então, as composições, além do produto transportado, né, o carvão mineral, né, você tinha o transporte de passageiros e o transporte de combustíveis, né? Em vagões específicos, claro, né? E daí, por exemplo, para o transporte de combustível, aí tem uma análise de risco específica, né? Que é a AQR, né? Exatamente, o evento de explosão, caso, né, um acidente ocorra num trecho ferroviário. E, além disso, você tem pontos-chave onde existem os chamados postos de abastecimento, né? Então, você tinha que também considerar esses locais, né, com estudos né, quantitativos de risco, né? Isso é bem interessante. Esse empreendimento realmente ele é bem ilustrativo, porque ali nós tivemos que abrir toda a caixa de ferramenta, né, cara? Assim, né, todos os tipos. Eu pensei agora num dificultador, ou num aspecto interessante, que são esses países africanos, eles têm muitos dialetos, têm muitas línguas que são faladas, né? E especialmente Moçambique e Malau, e são faixas verticais, assim, que você olha no mapa e você vê. Porque é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Cada africano, especialmente o moçambicano, com o qual a gente falou muito, né? Fala 4 idiomas, né? Cada moçambicano fala o português, né? Porque é a língua oficial, fala o inglês por causa da proximidade com a Tanzânia, com o Zimbábue, com a África do Sul, o Lesoto e tudo mais. Fala a língua do pai e a língua da mãe. Então, eu lembro que tinha um profissional lá que fazia parte da empresa e que nos dava apoio, que era o cara da relações com comunidades. Ele falava 20 idiomas. Ele falava, era impressionante, cara. Você andava com ele, ele ia cumprimentar as pessoas no meio do caminho, cada hora era uma coisa completamente diferente da outra. Então, também esse respeito à regionalidade e à cultura local, né? A gente chega lá falando inglês ou impondo qualquer coisa, impede de conseguir qualquer tipo de colaboração, e, né, claro, ouvir é importante demais, né? Então, além do desafio das ferramentas, o desafio da comunicação também é importante. Então, você imagina a integração que tem com as comunidades, né? Com essa questão do linguajar, né? Da forma de você se fazer entender. Você imagina um vagão, né, de combustível, de produto perigoso, né? A simbologia. Adianta você colocar um símbolo ONU lá? Sem dúvida. Né? Então, e aí, como é que você faz? Né? Que tipo de campanha, né, de divulgação, né, no Malawi, em Moçambique, né, e olhando toda essa diversidade cultural, né? Como você vai fazer? Não, eu lembro disso, tinha placas, né, em algumas, que nem em Bruxelas, né, você tem placa em francês, em inglês, alemão, holandês, né, lá tinha placa em Cuamba, em Chichewa, em Macua, né? Português era o último que tinha. Então você precisa realmente se adaptar a todas essas realidades e isso é um desafio e ao mesmo tempo uma realização muito interessante. É um prazer participar de uma coisa dessa, né? Agora, veja, a gente falou do início, a gente falou durante a implantação, né? Boa. E durante a operação, né? A gente foi aprimorando, né? Então, por exemplo, o plano de atendimento à emergência foi sendo atualizado durante a vida, né, da operação, a própria avaliação de riscos, né? E isso por quê? Porque o órgão financiador e o próprio empreendedor, né,
tinham interesse em manter atualizado, né, e manter a condição viva, né? Inclusive a parte de requisitos legais, né? Só para destacar, né? Eles contrataram o nosso serviço, né, de atualização de requisitos legais, né, para que eles estivessem plenamente em conformidade com os requisitos legais de Malawi e com os requisitos legais, né, lá de Moçambique, né, respeitadas as regiões, né? Sem dúvida, sem dúvida. E para que isso, né? Porque durante a vida útil, né, da operação, enquanto o empreendedor é atuante, ele quer que a coisa esteja ok, né? Independente Sim, de sim, vistoria ou de fiscalização. sim, sim. A gente vai E esse é um... chegando. Não, chegando ao fim do ciclo de vida, né, Chan? Também tem essa questão do fato de que, em alguns casos, e esse é um deles, o órgão financiador, né, o Banco Mundial, os organismos aí internacionais de financiamento, acompanharam o processo inteiro, inclusive depois da operação, né? A Já gente foi deu fazer baixa, né? auditoria. O Vamos fazer empreendedor. auditoria com a empresa funcionando, né? Já não era mais um empreendimento em construção, né? Já estava Exatamente. operando e a essa altura, inclusive, acho que até o empreendimento já foi vendido para um grupo indiano, não é isso? Exatamente. E, na verdade, É. antes disso, né, o Uhum, empreendedor, né, deu como uhum, terminada, né, uhum, a condição de financiamento, o financiador, né, deu uhum. como zerada, ou seja, não há pendências, né, Perfeito. relacionadas ao financiador, então foi zerada a situação. E, né, após a operação, né, estar funcionando, isso já está, vamos dizer, num processo de M&A, né, Uhum, Merger and Acquisition, né, já uhum, está transferido para um novo grupo, né, um grupo indiano, se não me engano, né, em uhum. que, ó, está aqui o empreendimento, né, devem ter conduzido Sim, lá as due diligence, as auditorias necessárias, ó, sim, está redondinho, não tem passivo, né, não tem sim. problema, está operando, né, e parece que agora, mês que vem, vai ser transferida essa posse, né, ao novo Uhum, empreendedor. Então, a gente uhum, percebe, né, que no ciclo de vida, né, foram uhum. obedecidos os critérios, né, Sim, de sim, antecipação e atualização, né, desses sim, riscos socioambientais, entre outros, né. sim.